Om Gyanathmirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnam Radha Dasam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Namo Bhakti Vinodaya Sachidananda Namine Gaura Shakti Swarupaya Rupanuga Varayate Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Smirahasar Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Primeiramente, então, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes reverências aos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva, Nitya-lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribrajaka Acharya Ashtotara Sata Srimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, e também a todos os Sri Upano Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandis, Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas e Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva, de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos hoje nos reunir para dar início à leitura e o estudo do Sri Bhakti Tattva Viveka, que foi escrito por Srila Bhaktivinoda Thakur e apresenta, então, de forma resumida, né, e bem didática, os principais conceitos relacionados a Bhakti, os diferentes tipos de Bhakti, tá, e os diferentes estágios de Bhakti. É um livro bastante importante para todos aqueles que estão seguindo o caminho de Bhakti Yoga, para que possam entender de maneira científica, tá, o que é Bhakti Yoga, tá, para que nós não nos deixemos levar por nossas emoções, por nossas especulações filosóficas, tá? E aprendamos a seguir aquilo que foi estabelecido primeiro por Krishna, né? E depois pelos acharyas que representam Krishna e vêm revelando este conhecimento transcendental para nós. Bom, esse livro ele foi publicado pelo meu Gurudeva, né? Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, em 1990 pela primeira vez, em Hindi, tá? Porque Srila Bhaktivinoda Thakur escreveu esse livro em Bengali, tá? Há muitos e muitos anos atrás, e depois o Gurudeva publicou em 1997 a primeira edição em inglês, tá? Então esse é um livro que vai apresentar a ciência da devoção para o Senhor Supremo Shri Krishna, de maneira bem simples e compreensível. Então aqui eu estou lendo a introdução do livro, tá? E esse livro sempre foi um dos preferidos do meu Gurudeva, porque o livro ele cita muitos versos do Bhakti Rasamrita Sindhu de Rupa Goswami, bem como do Bhakti Sandarbha de Srila Jiva Goswami. E assim, Srila Bhaktivinoda Thakur ele nos ensina como discriminar entre uma devoção pura e genuína
e as diferentes formas adulteradas de devoção. Então, este assunto ele é bastante relevante hoje, quando vários pseudo-mestres espirituais, né, indianos estão sendo exportados, né, para o mundo inteiro, e assim eles acabam trazendo uma série de erros, vamos dizer assim, uma série de equívocos, né, para o Ocidente, baseado, obviamente, na sua própria especulação e falta de realização espiritual, né? Então, o conteúdo desse livro ele vai ajudar aqueles aspirantes sinceros, né, à devoção, ao amor divino, né, oferecendo-lhes então uma visão limpa, né, do que é a devoção verdadeira, e ajudando-os a identificar aquelas raríssimas almas que têm essa devoção. Ou seja, quem é um guru de verdade. Então, Srila Gurudeva ele contribuiu muito para isso, publicando esses livros em inglês, tá? Ajudando a publicar esses livros em inglês, orientando os seus discípulos, obviamente, porque ele não compunha livros em inglês, apesar dele falar inglês, mas ele se dedicou exclusivamente à publicação em Hindi, que é a sua língua materna. Então, vamos para o primeiro capítulo deste livro. O primeiro capítulo se chama A Natureza Intrínseca de Bhakti. Aqui primeiro, então, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele começa oferecendo as suas reverências. Todo o livro começa com uma Mangalacharana. Mangalacharana significa a invocação auspiciosa, e geralmente é feita com as reverências, né? Depois com as referências, assim, bibliográficas no sentido da fonte, e também depois com um pedido de bênçãos, tá? Então, o Bhaktivinoda Thakur ele começa dizendo: ofereço minhas reverências a Shri Krishna Chaitanya, que é a manifestação natural, né? Que se manifesta naturalmente com suas 4 associados, né, principais no Panchatattva. E no qual as qualidades contrastantes de unidade e distinção simultaneamente existem. Após oferecer minhas reverências aos servos de Gaurachandra, que são todos devotos puros, eu então, com muito cuidado, começo a escrever este livro, conhecido como Bhakti Tattva Viveka. Sendo um servo insignificante e desqualificado de todos os Vaishnavas deste mundo, Vishva Vaishnava Dasa, nesse esforço eu apelo para os seus divinos perdões, né? Porque isso é a minha única força, a minha única inspiração, tá? Bom, então terminada a Mangalacharana, agora Srila Bhaktivinoda Thakur vai dar sequência então ao texto
já referente ao capítulo 1, que é as características intrínsecas de Bhakti. Meus respeitados Vaishnavas, o nosso único objetivo é desfrutar e propagar o néctar da devoção pura, Shuddha Bhakti, pelo Senhor Supremo. Portanto, o nosso maior dever é compreender a verdadeira natureza de Shuddha Bhakti, ou devoção pura. E esse entendimento irá nos beneficiar de duas maneiras. Primeiro, conhecendo a natureza original da devoção pura, irá remover a nossa ignorância sobre os tópicos relacionados a Bhakti e assim fazer a nossa vida humana bem-sucedida, permitindo-nos, então, desfrutar deste néctar proveniente da nossa ocupação em Bhakti na sua forma mais pura. Eu gostaria aqui de só lembrar que eu estou fazendo uma leitura simultânea, traduzindo do inglês, então é por isso que o texto não vai fluir daquela maneira esperada, correto? Então peço a compreensão de todos, mas com certeza os conceitos irão ser claramente transmitidos e explicados aqui, satisfazendo assim então a nossa meta, que é a compreensão e não simplesmente a audição. Como isso aqui não é um livro de histórias, não é um livro que precisa ter uma forma de contar muito elaborada, nós vamos aqui então fazer um estudo bastante detalhado, tá? E assim peço a compreensão para quando eu tiver qualquer dificuldade aqui na tradução, que isso seja relevado, ok? Bom, e o segundo motivo é que isso irá permitir com que nós possamos nos proteger daqueles conceitos contaminados e misturados que atualmente são propagados em nome dessa devoção pura. Tá? Porque, por mais que muita gente pregue em nome de Shuddha Bhakti, não significa que elas estejam realmente entendendo o que é Shuddha Bhakti. Ok? Isso acontece demais. Então, tem aqueles que pregam em nome de Mishra Bhakti, ou seja, a Bhakti misturada, com karma, com jnana, etc, etc. E isso eles fazem conscientemente. Tá? Esse é menos perigoso, porque você já sabe que ali você não vai. Agora, o mais complicado são aqueles que estão pregando em nome de Bhakti pura, mas, na verdade, o conceito, a informação que eles estão transmitindo não é de Bhakti pura. E é aí que Srila Bhaktivinoda Thakur, como um grande perito na ciência de Bhakti, vai interferir para nos informar e nos esclarecer por completo, para que nós tenhamos a capacidade de identificar exatamente quem não só prega Shuddha Bhakti, mas também vive Shuddha Bhakti, ou que compreende o que é Shuddha Bhakti. Correto? Continuando. Infelizmente, hoje em dia, em nome de Shuddha Bhakti, vários tipos de devoção misturada, como Karma Mishra, mistura de Bhakti com Karma, Jnana Mishra, mistura de Jnana com Karma, com Bhakti, e Yoga Mishra, na mistura de vários tipos de Yoga, bem como diversas concepções poluídas e imaginárias estão sendo propagadas por toda parte, assim como o vírus de uma praga. Pessoas em geral consideram que
essas concepções poluídas e misturadas, né, sejam de fato Bhakti pura. Né? E aceitam isso e assim permanecem, obviamente, privadas da devoção exclusiva. Né? Bom, Shuddha Bhakti, já para esclarecer, tem vários outros termos que também são sinônimos, como, por exemplo, Kevala Bhakti, a Bhakti exclusiva, ou então Uttama Bhakti, tá? E assim por diante. Essas concepções poluídas e contaminadas são nossos grandes inimigos. Algumas pessoas dizem que não há nenhum valor em Bhakti e que Deus é apenas um sentimento imaginário e que o homem simplesmente criou Deus, né, à sua imagem e semelhança, imaginando, né, esse Deus, e que Bhakti é apenas uma doença do estado da consciência, que não consegue se satisfazer e não consegue nos satisfazer de maneira nenhuma. Essas pessoas, embora estejam contra Bhakti, não podem nos afetar muito, né, porque eles podem ser facilmente reconhecidos e assim podemos evitá-los. Mas aqueles que propagam a devoção ao Senhor Supremo como sendo o caminho mais elevado, mas, no entanto, né, se comportam contrários aos princípios de Shuddha Bhakti, né, e ainda instruem os demais contra os princípios de Shuddha Bhakti, é que podem ser especificamente danosos para nós, prejudiciais para nós. Em nome de Bhakti, eles nos instruem contra, né, os princípios reais da devoção e, finalmente, nos levam para um caminho que é completamente oposto ao de Bhagavad Bhakti, ou seja, Bhakti ao Senhor Supremo. Portanto, através de muito esforço, os nossos preceptores definiram a natureza intrínseca de Bhakti e repetidamente nos avisaram, né, nos alertaram para nos mantermos afastados daquelas concepções que são contaminadas. Devemos, então, deliberar sobre essas instruções em seguida. Eles compilaram uma literatura numerosa, né, para estabelecer o que é a Swarupa de Bhakti, ou seja, a natureza intrínseca de Bhakti. Dentre eles nós temos Bhaktirasamrita Sindhu, que é o melhor de todos, mais benéfico. Para definir características gerais dessa devoção exclusiva, Srila Rupa Goswami compôs o seguinte verso, que é o verso número 1 do Bhaktirasamrita Sindhu. Anyabhilashita shunyam jnana karmadya navritam anukulyena Krishna anushilanam bhaktir uttama. Então, a tradução do verso é a seguinte: o cultivo de atividades que são para o prazer exclusivo de Krishna, ou em outras palavras, o fluxo ininterrupto de serviço a Krishna, executado através de todos os esforços do corpo, da mente e da fala, e através de diferentes expressões de sentimentos espirituais, que não estão cobertos por jnana, que é o conhecimento que visa a liberação impessoal, e karma, que são atividades fruitivas, e o qual está desprovido de todos os outros desejos, né, que não seja a aspiração de trazer felicidade a Krishna, é chamado então de Uttama Bhakti, ou o serviço devocional puro.
No verso acima, cada palavra deve ser analisada. Do contrário, não poderemos entender os atributos de Bhakti. Neste verso, qual é o significado das palavras Uttama Bhakti? Seriam essas palavras Uttama Bhakti significando a devoção mais elevada? Se essas palavras Uttama Bhakti, significam a devoção mais elevada, literalmente, isso significa que existe o que é a Dhamma Bhakti, ou a Bhakti inferior? Ele está fazendo uma pergunta. Então, se Rupa Goswami definiu que há uma Bhakti mais elevada, pressupõe-se que existe então uma Bhakti inferior, menos elevada. Ou essas palavras querem dizer alguma outra coisa? Uttama Bhakti significa o estágio no qual a trepadeira devocional está na sua forma mais completa, e pura. Mais completa e pura. Por exemplo, uma água descontaminada significa o quê? Uma água pura. Significa que nessa água não há nenhuma cor, nenhum odor, nenhuma adulteração de nenhum tipo, causada por nenhum tipo de poluente ou outra substância. Então é a mesma coisa você dizer uma água pura ou uma água não contaminada. Tá? Da mesma forma, as palavras Uttama Bhakti se referem à devoção que não está contaminada, adulterada ou atrelada a qualquer tipo de objetos materiais, e que é executada de maneira exclusiva. O uso de adjetivos neste verso nos ensina que não devemos aceitar nenhum sentimento que seja oposto ou contrário a Bhakti. A negação desses sentimentos que são opostos a Bhakti inevitavelmente nos levam em direção à natureza pura de Bhakti. Talvez apenas por usar a palavra Bhakti, um significado já seja aí indicado, considerando que a palavra Bhakti já contém dentro dela todos esses adjetivos, de qualquer maneira. Então, Srila Rupa Goswami, sendo o Acharya, ou seja, o mestre da ciência profunda, dos humores devocionais, dos sentimentos devocionais, por que teria ele então empregado uma palavra que qualifica, ou um adjetivo, que qualifica a palavra Bhakti, que é o termo Uttama, ou mais elevado? Por que razão? Na verdade, não foi sem qualquer motivo. Assim como quando desejamos beber água, quando desejam beber água, as pessoas em geral elas perguntam: essa água está descontaminada? Então, da mesma maneira, para descrever os atributos de Uttama Bhakti, ou a Bhakti mais elevada, nossos preceptores consideraram necessário indicar que as pessoas elas praticam de modo geral a Mishra Bhakti, ou a devoção misturada. Na verdade, Rupa Goswami ele está querendo descrever os atributos de Kevala Bhakti, ou a devoção exclusiva.
Mas existem outros tipos de Bhakti. Por exemplo, Chala Bhakti, que é uma devoção pretensiosa. Pratibimba Bhakti, que é o reflexo da devoção. Chaya Bhakti, a sombra da devoção. Karma Mishra Bhakti, devoção misturada com atividades fruitivas. Jnana Mishra Bhakti, devoção misturada com conhecimento impessoal, né, o desejo de obter liberação impessoal. E assim por diante, mas não Shuddha Bhakti. Ok? Então todos esses termos serão explicados por Srila Bhaktivinoda Thakur ao longo do livro. Bom, dito isso, apenas uma pequena formalidade lógica, filosófica, para nos situar, né? Os Vaishnavas eles têm essa preocupação, por mais que nos pareça óbvio, né, e até, assim, vamos dizer, desnecessário fazer toda essa análise conceitual do termo, mas é importante para que ele fique totalmente assim, né, costurado, né? Os Vaishnavas, eles, quando apresentam, né, a filosofia Vaishnava, eles fazem tudo isso muito bem costuradinho, tá? Para não deixar nenhuma margem, né, nenhum espaço para que qualquer pessoa possa vir e utilizar-se, né, daquilo contra, né, os ensinamentos dos nossos acharyas, tá bom? Então é muito importante nós termos esse cuidado, é como se você fosse fazer uma defesa jurídica. Você precisa ali apresentar o óbvio, né, de maneira muito lógica, muito coerente, né, mas não deixa de ser o óbvio. No entanto, se você não faz isso, você não está, vamos dizer assim, reforçando, né, a sua posição. Tá? Então, os Vaishnavas eles fazem toda uma análise de maneira que não haverá espaço para dúvidas, o menor que seja. Tá? Então, é importante fazer essas diferenciações para que as pessoas possam se sentir totalmente amparadas por todos os lados. Tá? Então seria muito mais fácil já começar explicando o que é devoção pura, você memoriza isso e pronto. Não, não seria suficiente. Né? É necessário fazer toda uma apresentação, todo um embasamento. Né? Por isso que o estudo de Bhakti ele demora, né? Porque ele é como se fosse uma defesa. Né? No caso aqui, Bhakti é a vítima, né? E o advogado agora tem que defender, né, Bhakti de vários ataques que ela sofre, né? E é como se nós estivéssemos assim num grande tribunal, né? Então aqui pormenorizando tudo, né, todos os fatos e todos os detalhes para que o veredito seja dado, né, por aquele que ouve, né, que no caso é você, o juiz, né, de maneira imparcial e correta, né? Ou seja, que você favoreça, né, a filosofia de Bhakti pura. Quais são então os atributos intrínsecos, ou seja, Swarupa Lakshana de Bhakti? Para responder a essa pergunta, é dito que Bhakti ela é Anukulyena Krishna Anushilanam, ou seja, o cultivo de atividades que tem como objetivo exclusivo o prazer de Shri Krishna. Então, a palavra Anukulyena significa de maneira favorável, né, para Krishna, e a palavra Krishna Anushilanam, que é uma palavra composta, ela significa para dar prazer a Krishna. Então, é para dar prazer de maneira favorável, não simplesmente dar prazer, mas de maneira favorável. O que seria isso? Que a sua intenção não é o mal de Krishna, mas sim o bem de Krishna. Por quê? Mesmo aqueles que quiseram o mal de Krishna no passado, deram prazer a ele. Um exemplo que Rupa Goswami se utiliza é de Kamsa. Quando Kamsa ele organizou aquela grande batalha aquela grande arena de luta
lá em Mathura, e convidou Krishna e Balarama para lutar, ele tinha a intenção de matar Krishna. Tá? No entanto, Krishna ficou extremamente feliz, por quê? Porque ele gosta de lutar, ele gosta de matar demônios. Mas não podemos dizer que porque Krishna sentiu prazer com isso, que a intenção de Kamsa era favorável. Não era. Tá? E por outro lado, Mãe Yashoda, naquele episódio em que ela estava dando de mamar para Krishna, mas ela viu o leite subir na panela, né, lá no fogão, e ela precisou colocar Krishna no chão e correr para tirar o leite, porque senão ele transbordava e perdia leite, e esse leite seria usado para o serviço de Krishna. Só que quando ela coloca Krishna no chão, ela não agrada a Krishna. Krishna fica extremamente desapontado, porque ele queria continuar mamando. Ele não queria ser trocado por um leite que estava ali derramando. Então, a atitude dela não deu prazer para Krishna, mas, no entanto, foi favorável a Krishna. Por quê? Porque era para o serviço dele. Então, essa situação, ela é uma situação de devoção pura. Porque a palavra favorável, ela se sobrepuja à palavra de dar prazer, né? Perdão, a ação de dar prazer. Tá? Então, assim, a gente vai entendendo, né, como funciona esse processo de Bhakti. No seu comentário chamado Durga Sangamani, do Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Jiva Goswami explicou que a palavra Anushilanam tem dois significados. Primeiro, significa o cultivo através dos esforços, né, de usar, né, e não usar o próprio corpo, a mente e as suas palavras. E o segundo significa o cultivo, o esforço, né, na direção do seu objeto de afeto, no caso, né, seria Krishna, através de Manasi Bhava, ou seja, sentimentos do coração e da mente. Tá? Então, embora Anushilanam seja de dois tipos, o cultivo através desse Manasi Bhava é incluído dentro do cultivo de Chesta, ou seja, o seu próprio esforço, né, em agir. Né? Assim, as suas atividades ou esforços, chamados Chesta, né, e os seus sentimentos internos, chamados Bhava, né, são mutuamente interdependentes. E no final, é o Chesta, né, que irá resumir, né, todas as características deste cultivo, né, devocional. Tá? Por quê? Porque mesmo o teu sentimento tem que se manifestar como uma ação, como Chesta. Então é Chesta que resume a ação de Bhakti em si. Ou seja, Bhakti, ela é serviço. Tá? Somente quando as atividades do corpo, da mente e das palavras são favoráveis, né, executadas para o prazer de Krishna, é que ela pode ser chamada de Bhakti. Os demônios Kamsa e Shishupala estavam sempre se esforçando em direção a Krishna, com o corpo, a mente e as palavras dele. Mas os seus esforços não podem ser considerados como Bhakti, porque eles são desfavoráveis para o prazer de Krishna. Esforços desfavoráveis, né, atitudes, né, desfavoráveis, não podem ser chamadas de Bhakti. A palavra Bhakti, ela deriva da raiz verbal, da forma, né, verbal, da raiz Bhaj, do verbo Bhaj. Né? Isso é explicado no Garuda Purana, que diz: a raiz verbal Bhaj significa prestar serviço. Portanto, sadhakas inteligentes devem ocupar-se
no serviço de Krishna com grande esforço. Porque é apenas através deste serviço que Bhakti pode se manifestar. Bom, então, de acordo com este verso, serviço devocional amoroso a Krishna é chamado Bhakti. E tal serviço é o atributo intrínseco de Bhakti. No principal verso do Bhaktirasamrita Sindhu, que é o primeiro que nós lemos há pouco, a palavra Krishna Anushilanam foi utilizada. O significado, a explicação disso é que Swayam Bhagavan Shri Krishna é o único e o mais elevado objeto indicado pelo termo Kevala Bhakti, ou devoção exclusiva. A palavra Bhakti também pode ser usada para Narayana e muitas outras expansões de Krishna. Mas os sentimentos completos de Bhakti podem ser apenas reciprocados com Krishna, e não com as outras formas de Krishna. Então aqui ele já colocou um outro significado de Uttama Bhakti, ou seja, da Bhakti mais elevada, que é a Bhakti feita para Krishna. Por quê? Só Krishna consegue satisfazer todos os diferentes tipos de sentimentos, que são as diferentes raças, em relação a ele. Narayana não pode, o Sr. Rama também não pode, cada qual tem o seu limite. Mas Krishna pode satisfazer a todos. Então, a Bhakti mais elevada é também em direção a Krishna. Esse ponto pode ser analisado em detalhes em outro momento, quando o assunto for mais apropriado para isso. Mas, por agora, é necessário nós entendermos que o Senhor Supremo, no seu aspecto de Bhagavan, ele é o único objeto de Bhakti. Então aqui, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele está resumindo dizendo, olha, nós vamos agora discutir a questão de rasa, Bhakti rasa, ou seja, os diferentes níveis de sentimentos trocados com o devoto e as diferentes expansões de Krishna, e vamos resumir dizendo que agora o conceito de Bhakti mais elevado, Tama Bhakti, se restringe ao fato dela ser direcionada a Deus, a Bhagavan, ao Senhor Supremo, seja ele Krishna, Narayana, Rama, etc. Bom, embora a verdade absoluta, Paramatattva, seja uma, ela se manifesta em três formas, que é Brahman, Paramatma e Bhagavan. Aqueles que tentam perceber essa verdade absoluta através do cultivo de conhecimento, ou Jnana, não podem compreender nada além de Brahman, ou seja, o aspecto impessoal. Através de tais esforços espirituais, eles tentam cruzar essa existência material, negando as qualidades deste mundo material. É um processo chamado neti-neti. Não é isso, não é aquilo. Assim, eles imaginam que Brahman seja inconcebível e manifesto, sem forma e imutável. Não tem transformações ou comportamentos. No caso, seriam as lilas. Mas, simplesmente, eles imaginam uma ausência de qualidades materiais, mas simplesmente por imaginar a ausência de qualidades materiais, não proporciona a ninguém uma realização factual do que é essa verdade absoluta. Então, você dizer simplesmente que Deus não tem qualidades materiais não diz muito sobre ele. Tá? E é isso que muitas religiões fazem. Muitas religiões simplesmente entendem Deus como um ser transcendental,
porém não conseguem dar mais informações sobre isso, sobre ele. Ou seja, isso prova que eles não têm, de fato, relação com Deus, porque isso é uma coisa muito básica. Qualquer um pode entender que Deus é um ser transcendental e que não tem qualidades materiais. Tá? Então, muitos se julgam grandes filósofos, quando na verdade eles estão apenas discutindo um assunto que é de domínio popular. Né? Só que eles apresentam com palavras rebuscadas, apresentam, né, com frases bem construídas, mas o conceito em si ele é simples. Né? Srila Bhaktivinoda Thakur ele apresenta isso aqui para nós de maneira muito clara, né? Dizendo que, olha, então ele continua dizendo, tais espiritualistas pensam que, por causa dos nomes, formas, qualidades e atividades existentes no mundo material, são todas temporárias e também dolorosas, né? Brahman, que existe além deste mundo material, não pode possuir, portanto, nomes, formas, qualidades, passatempos, etc. Eles argumentam com base na evidência dos Shrutis, né, que enfatizaram a ausência de atributos materiais no Senhor Supremo, né, que a verdade absoluta, né, está além, né, da visão limitada da mente e das palavras. Né, e que também ele não tem ouvidos e nem mesmo membros corpóreos, né, para se relacionar conosco. Então, esses argumentos ocuparam um certo espaço, né, na sociedade, mas eles podem ser facilmente desconstruídos, né, ou questionados, como fez Advaitacharya, num trecho do livro Sri Chaitanya Chandrodaya Nataka, escrito por Kavi Karnapura, que diz o seguinte: em qualquer declaração dos Shrutis, né, onde o aspecto impessoal, né, da verdade absoluta está sendo indicada, nesse mesmo, como se diz, nessa mesma referência, né, nessa mesma citação, né, o aspecto pessoal também está sendo mencionado. Se você analisar com cuidado todas as declarações dos Shrutis, que a gente pode chamar de Upanishads, tá? Aqui no caso, como um todo, né, nós podemos ver que o aspecto pessoal é mais enfatizado. Por exemplo, né, um Shruti diz que a verdade absoluta não tem mãos, não tem pernas, não tem olhos, né, mas nós podemos, mas nós entendemos, né, que ele faz tudo, né, que ele viaja por toda parte e que ele também pode ver tudo. Então, o entendimento puro, né, dessa declaração é que ele não tem, na verdade, o quê? Mãos, pés, olhos e outros membros materiais, como uma alma condicionada. A sua forma é transcendental, que significa que está além dos 24 elementos dessa natureza material, né, e eles são simplesmente puramente espirituais. Então, o que Advaitacharya está querendo dizer aqui? Que os Upanishads, eles apresentam diversos versos que falam de Brahman, falam do aspecto impessoal. Só que são colocados de tal maneira que parece, né, que Deus é só isso, né? Deus é só esse aspecto sem forma. Só que, como ele diz, a continuidade da explicação, né, não é levada em conta por aqueles que preferem
valorizar o aspecto impessoal. Só que se você estuda as escrituras, como eu tenho a minha sequência de aulas sobre o Vedanta, na qual eu explico isso em detalhes também, né, como Shankaracharya fez, né, essa análise parcial dos versos e retirou parte dos versos, né, negando no sentido de não considerando, né, a outra parte do verso que fala sobre a personalidade de Deus, né, parece então que Deus só tem um aspecto, né? Mas não só Deus tem o aspecto pessoal, como esse aspecto ele é superior ao aspecto impessoal. Tá? Então, quem quiser saber um pouco mais sobre isso, pode assistir a minha série de aulas do Vedanta. Tá? Lá a gente vai entrar em detalhes. Aqui, isso está sendo só colocado de maneira bem passageira. Bom, continuando. Através do cultivo de Jnana, né, ficará aparente, né, parecerá que o Brahman impessoal é a verdade suprema. Aqui, a sutileza é que este Jnana, ela é, na verdade, material, né? Ou seja, significando que o mundo material, né, que no mundo material, qualquer conhecimento que nós conquistamos, né, qualquer princípio filosófico que seja estabelecido, ele é feito baseado simplesmente o quê? Em atributos materiais. Portanto, ou este princípio é material, ou aplicando, né, o processo de negação, né, do que é material, né, nós podemos conceber então um princípio, né, que é oposto, né, à matéria grosseira, né, mas esse método não pode de fato nos fazer alcançar, né, essa verdade suprema. Tá? Então, só para explicar de maneira mais simples, quem defende que a verdade suprema é impessoal, ela simplesmente embaseia isso através de uma negação e não de uma afirmação. Tá? É aquele princípio do net-net. A verdade não é isso, não é aquilo outro. Ela não é material, ela não tem forma, ela não é isso, não é aquilo, mas eles não conseguem dizer o que ela seja de fato. Tá? Então, é um conhecimento material, porque está baseado na tua observação material, né, sobre o fato, e não denota uma afirmação, ou seja, uma conclusão baseada na tua realização direta e espiritual, né, sobre aquela verdade suprema ou sobre as próprias escrituras, né, que revelam sobre essa verdade. Bom, no seu Bhakti Sandarbha, Srila Jiva Goswami, ele demonstrou, né, uma verdade relativa que pode ser alcançada, né, por aqueles que seguem o caminho do conhecimento impessoal, né, através do verso que se segue. Então, esse verso ele diz o seguinte: no começo, os estudantes que estão buscando, né, que estão trilhando o caminho de Jnana, necessitam, né, uma discriminação, né, para compreender a existência de uma entidade transcendental, né, que está além da contaminação da matéria. Né? Embora os atributos específicos de Deus, né, estabelecidos, né, pelas potências inerentes na própria natureza do Senhor Supremo, estão intrinsecamente presentes dentro, né, da entidade transcendente. Né? Então, aqueles que seguem o caminho de Jnana são incapazes de percebê-las. Ou seja,
incapazes de perceber os aspectos transcendentais, né, das qualidades e atributos de Deus. Por exemplo, o Sol, né, é um ente luminoso, né, que remove a escuridão da noite. Embora, né, a qualidade luminosa possa ser facilmente entendida e vista, né, percebida, o trabalho interno e externo do Sol, do planeta Sol, né, a diferença que existe entre a partícula individual de luz e as características, né, específicas que diferenciam as inúmeras partículas de átomo, né, de luz, né, os fótons, são todas imperceptíveis para os olhos humanos. Da mesma forma, aqueles que percebem, que veem a entidade transcendente, né, no caso Deus, né, através dos olhos do conhecimento impessoal, são incapazes de perceber os atributos divinos, né, da pessoa suprema. Se, como descrito anteriormente, você obtém, né, consegue uma visão transcendental, né, através da misericórdia especial de grandes devotos, você poderá ser capaz de reconhecer diretamente os atributos pessoais do Senhor. Do contrário, apenas através da realização do Brahman impessoal, né, você não será capaz de chegar ao estado de fundir-se neste mesmo Brahman. Então, este conhecimento ele está dito no Bhagavad Gita 8.3. Swabhava Dhyatmam Muchyate. A natureza inerente da entidade viva é conhecida como o seu eu, né? A sua alma, no caso, né? O significado das palavras Swabhava e Adhyatma são as seguintes. Swa se refere ao eu puro, né? A alma pura. Shuddhatma. A palavra Bhava se refere e a palavra Bhava se refere à apuração, né? Assim, a apuração, né? Ou seja, a constatação de que a entidade viva, pura, né? É como um princípio individual único, né? Eternamente relacionada com o Senhor Supremo, é conhecida como Swabhava. Ou seja, a natureza intrínseca da alma, que tem uma relação direta com o Senhor Supremo, mesmo que ainda não manifesta. É uma natureza eterna, né? Então, quando a alma é colocada como o principal sujeito, né, assim, a ser discutido, analisado, né, e em seguida é dado o poder de agir de acordo com a sua função apropriada, então isso é chamado de Adhyatma. Ok? Então essa é a explicação de Jiva Goswami do Anucheda 214 e 216. Agora Srila Bhaktivinoda Thakur vai explicar isso aqui. Ele diz: a explicação disso é que quando o conhecimento espiritual é conquistado através do processo da negação, neti-neti, a verdade absoluta, né, a qual é transcendental a essa potência ilusória material chamada de Maya, né, pode ser conhecida parcialmente apenas. O aspecto múltiplo da transcendência, né, que se encontra muito mais profundo, né, não pode ser
reconhecido. Tá? Se aquele que segue este processo encontra um personalista ou um Vaishnava autorrealizado, mestre espiritual, somente então ele pode estar protegido, né, deste impedimento, né, do impersonalismo, que é um anarta. Então aqui Srila Bhaktivinoda Thakur ele coloca o impersonalismo como sendo um anarta. Tá? Ou seja, se ele coloca isso como sendo um anarta, quer dizer que toda alma tem a necessidade, né, e conseguirá um dia compreender o aspecto completo do Senhor Supremo, e que o impersonalismo ele não é uma meta eterna, mas ele é sim uma meta temporária. Então ele é um anarta, ele é um impedimento que está no seu coração enraizado. Ok? Bom, ainda falta um tanto para terminar esse primeiro capítulo, nós vamos encerrar aqui. Lembrando que esse é um livro pequeno, são apenas 4 capítulos, 87 páginas, e talvez em um mês a gente consiga terminá-lo nesse ritmo que a gente grava aqui as aulas, tá bom? Então, eu sei que é um livro técnico, muito filosófico, tá? Muitos devotos não têm a aptidão ou, né, a predisposição, até mesmo o interesse em estar ouvindo sobre isso, mas apesar de ser extremamente necessário, né, se você tem dificuldades, você pode ouvir uma outra aula, tá? Ou então esperar que eu comece a leitura do próximo livro, que será um livro de passatempos. Tá? Será um livro chamado Néctar de Govinda Lila, para a gente poder equilibrar um pouco, né, entre filosofia e passatempos também. Tá? Eu terminei agora de ler o Chaitanya Charitamrita, que é também um misto de passatempos e filosofia, no caso de Chaitanya Mahaprabhu, né, basicamente, mas também tem muito passatempos de Krishna. E terminando aqui então o Bhakti Tattva Viveka, eu pretendo então ler o Néctar do Govinda Lila, que é só sobre passatempos de Krishna. Ok? Então todos tenham um excelente dia. Hare Krishna. Vanchakalpatarvyasya kripa sindhubhyaeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.